estamos começando mais um argumento. O nosso entrevistado é o senador Marco Maciel, do DEM de Pernambuco. E o tema da nossa conversa será o bicentenário da independência do Brasil. Senador Marco Maciel, daqui a 13 anos, em setembro de 2022, nós vamos comemorar os 200 anos da independência. Por que desde já o senhor está preocupado com essa data? Porque acho que a data, antes de ser comemorada, ela tem que ser refletida. Nós completamos 100 anos da nossa independência em 1922 e vamos comemorar 200 anos da nossa independência no ano 2022. Então, é importante que nós façamos um balanço do Brasil em 1922 e cheguemos até o Brasil do ano 2022. Ou seja, esse percurso em que o Brasil consolidou sua independência, construiu instituições sólidas, deixou de ser um Estado monárquico para se converter numa república e, mais do que isso, numa república federativa, que era uma grande aspiração do povo brasileiro, porque nós não podemos imaginar um país das dimensões do nosso sendo um Estado unitário. Então, se cumpriu com a república uma outra grande reivindicação nacional, que era que fosse uma república federativa. E, além de federativa, uma república presidencialista, a exemplo do que ocorrera com o constitucionalismo americano, norte-americano. E, por fim, também uma república federativa presidencialista bicameral. Porque, à medida em que nós deixamos, com a proclamação da República, deixamos de ser um Estado unitário e nos transformamos numa federação, foi fundamental que nós considerássemos o Senado como a Casa da Federação, ou seja, como instituição que arbitraria os conflitos entre os Estados. E tudo isso se construiu. Mas é importante ter presente que isso só ainda não dá ao país os níveis de governabilidade que nós desejamos. Daí porque eu acho que nós devemos olhar um pouco para o passado, de 1922 aos nossos dias, para tentar corrigir rumos que eventualmente estejam merecedores de reparação e reforçar alguns mecanismos que estão sendo considerados importantes para que o país se transforme numa grande nação, numa nação republicana, federativa, bicameral, presidencialista, mas numa nação que venha a ter uma maior participação na sociedade internacional. Nós vivemos num momento de globalização, de mundialização, graças ao desenvolvimento dessas tecnologias virtuais, e nós não podemos perder essa oportunidade. Então, eu diria que a reflexão ajudaria, e muito, a fazer com que nós pudéssemos corrigir atitudes e reforçar procedimentos que venham a fazer com que o país se vertebre mais adequadamente, possa participar de forma mais consequente desse mundo do terceiro milênio da era cristã. Agora, senador, voltando ao 7 de setembro de 1822, no grito de independência às margens do Ipiranga, com Dom Pedro I, muitos historiadores acham que esse é a culminância de um processo iniciado com a chegada da família real, que veio fugindo lá de Portugal, do assédio do Napoleão, em 1808. O senhor concorda que ali, em 1808, com a chegada, com a transferência da família real para o Rio de Janeiro, foi o início do nosso processo de independência? Eu não tenho dúvida. E praticamente todos os historiadores brasileiros, eles dizem ou reconhecem que a chegada da família real precipitou, se assim posso dizer, o processo emancipatório. Porque primeiro, o deslocamento da corte de sua sede, Portugal, para a sua colônia, que é algo paradoxal. A colônia virou sede. Segundo, porque a realeza trouxe toda a corte, seus escritores, seus pensadores, tratou de montar
o Jardim Botânico, trazer a impressão régia, como antigamente chamava, a imprensa oficial. Aí vieram também os articulistas, e num processo que avançou com muita velocidade, o Brasil começou a ter uma vida própria. Inclusive a abertura dos portos, que naquele momento foi muito importante. Foi decisivo e diria que completou no campo econômico algo que já estava acontecendo no território da política. Eu, então, não tenho dúvida em afirmar que, aliás, todos os historiadores tocam nessa questão, que isso foi um fator que propeliu, que aprofundou o processo de separação do Brasil, que se fez de forma pacífica. Então, a partir daí, o Brasil conheceu uma grande evolução e que se materializou com a Constituição de 1891. Ou seja, a Constituição de 1824, com a proclamação da República, ela deixou de existir. Veio, então, a Carta de 1891, que foi uma carta que durou até 1930, não for a Revolução de 30, ela teria tido uma vida mais longa, porque era uma Constituição concisa, tinha poucos artigos, 91 artigos, de 1891 com 91 artigos, 8 ou 9 apenas disposições transitórias, e foi até a Revolução de 30, que foi uma revolução também que teve seus méritos, mas que, de alguma forma, fez com que desaparecesse a Carta de... E como é que o senhor acha que nós deveríamos preparar para e passo aí a cada ano para chegarmos no bicentenário com bastante densidade nas comemorações da independência? Bom, primeiro me louvaria num livro, que é o livro de Rio Branco, Efemérides de Rio Branco. É uma obra que ele a deixou inconclusa. Para ser honesto, ele faleceu, né? Dizem, no Itamaraty, na sede do Rio de Janeiro, tem uma frase no gabinete onde ele trabalhava, dizendo o seguinte: de trabalho morreu o barão, porque de fato ele morreu trabalhando. Ele foi durante 10 anos ministro das Relações Exteriores. Então ele fez uma obra chamada Efemérides, que é uma obra muito interessante, mas que ele não a concluiu. Deixou 50 ou 60 verbetes, ou menos, um pouco mais, não concluídos. E Rodolfo Garcia, como Capistrano de Abreu, concluíram o trabalho. Aí eu me louvo nesse trabalho, porque nesse registro de Rio Branco, como ele era um bom historiador, ele foi registrando fatos relevantes da vida nacional. E aí eu extraio os fatos mais relevantes para sobre eles discutir, sobre eles refletir, para dizer, olha, isso é necessário que nós, em face do episódio X, estudemos as suas repercussões e o que pode ser feito com relação ao futuro do Brasil, ao fortalecimento das instituições brasileiras. Então, esse é o primeiro passo, ao meu ver, que eu acho importante a partir da obra de Rio Branco. O segundo é fazer com que haja parte da sociedade uma reflexão crítica. Hoje nós temos muitos centros universitários no Brasil, nós temos uma imprensa muito ativa, nós temos grandes memorialistas, o país se uniu, tem instituições sólidas, tem boas bibliotecas. Então, eu acho que a cidadania devia ser convocada a pensar o Brasil. E aproveitar pensar o Brasil. O que foi positivo, o que não foi positivo, e a partir daí tentar, sobretudo, fertilizar aquilo que foi positivo. Instrumentar de melhor forma instituições, porque as instituições permanecem, as pessoas passam, as instituições ficam. Então, daí porque eu concluiria dizendo o seguinte: o fundamental agora seria uma reflexão crítica. E acho que o Brasil já amadureceu muito. E acho que quando essa reflexão crítica se fizer, o Brasil vai culturalmente se enriquecer e vai servir até de país que pode ser tido como paradigma com relação a outros países, muitos dos quais nossos vizinhos, que ainda talvez não se habilitaram para esse processo. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Nós conversamos com o senador Marco Maciel sobre o bicentenário da independência do Brasil, que vai ser comemorado em setembro de 2022. O senador Marco Maciel, como nós pudemos constatar, defende que desde já se comece uma reflexão sobre esse momento importantíssimo da história do nosso país.
Os telespectadores que queiram encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo através do nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.